Eu vi essa história acontecer de perto, e até hoje lembro do silêncio estranho daquela manhã específica, como se o prédio inteiro soubesse que algo importante estava prestes a se perder sem alarde. A protagonista se chama Diana, e naquela época, início de um segundo semestre abafado, desses em que o ar-condicionado corporativo nunca dá conta, ela já tinha passado dos 10 anos trabalhando dentro de uma empresa gigantesca, dessas que estampam nomes em prédios espelhados e gostam de se definir como líderes de mercado. Diana não era diretora, não tinha sala com vidro fumê, nem cargo de nome em inglês. Ela era o que eu costumo chamar de engrenagem invisível, a pessoa que fazia tudo girar, sem nunca aparecer na foto. Naquele dia, ela tinha acordado cedo, pegado o ônibus lotado de sempre, com cheiro de café barato e jornal velho, enquanto cruzava mentalmente uma lista interminável de pendências que ninguém mais sabia resolver. A vida dela era simples, quase austera, muito distante daquele universo de bônus milionários, jantares de negócio caros e decisões tomadas em salas silenciosas demais. Ainda assim, era justamente ela quem conectava esse mundo rico e desconectado com a realidade operacional que sustentava tudo por baixo. E, ironicamente, naquele mesmo dia, enquanto ela organizava planilhas invisíveis e apagava incêndios que nunca chegavam aos relatórios, alguém lá em cima já tinha decidido que Diana era dispensável. O curioso é que nada naquela manhã parecia anunciar o que viria depois. Diana chegou no horário, passou o crachá com aquele bip mecânico e, sem emoção, cumprimentou o segurança que sempre esquecia o nome dela e sentou na mesma mesa de canto que ninguém nunca quis ocupar, porque ficava longe das janelas. A mesa dela era um retrato perfeito da função que exercia, cheia de post-its com códigos indecifráveis, anotações feitas à mão, fluxos desenhados de cabeça, tudo aquilo que mantinha áreas inteiras funcionando sem nunca virar procedimento. Oficial. Enquanto gestores engravatados discutiam metas inalcançáveis em salas fechadas, era Diana quem traduzia conflitos entre jurídico, financeiro, operações e tecnologia, usando uma paciência quase artesanal. Ela sabia exatamente quem ligar quando um contrato travava, que e-mail responder antes que um sistema caísse, e que silêncio manter para evitar guerras internas. Só que esse tipo de valor não aparece em dashboards coloridos. E foi assim, com uma naturalidade quase cruel, que ela foi chamada para uma sala fria, onde uma decisão já estava pronta, embrulhada em termos técnicos, e entregue como se fosse apenas mais um ajuste de rota. Ali, naquele instante, começou um dia que mudaria tudo. Não por explosão, mas por um vazio que ainda levaria horas para ser sentido. O que aconteceu dentro daquela sala não teve gritos, não teve cena, não teve sequer uma pausa dramática que justificasse a importância do momento. Foi tudo rápido demais, quase ofensivo na sua objetividade. Diana sentou numa cadeira um pouco mais baixa do que a mesa, dessas que fazem a pessoa parecer menor sem perceber, enquanto duas figuras de gestão, uma delas com um sorriso treinado demais e a outra com um olhar perdido no próprio notebook, leram um texto que claramente não foi escrito para ela, mas para qualquer um. Palavras como reestruturação, otimização e alinhamento estratégico foram despejadas com a frieza de quem fala de números, não de gente. Ninguém mencionou os anos em que ela segurou projetos nas costas, nem as madrugadas respondendo mensagens para evitar multas contratuais, nem as vezes em que evitou conflitos entre diretores que sequer se falavam. Diana ouviu tudo em silêncio, com as mãos apoiadas no colo, sentindo um calor estranho subir pelo peito, não de raiva, mas de um tipo raro de clareza. Ela não implorou, não argumentou, não perguntou por quê, apenas assentiu, como quem finalmente entende algo que sempre esteve implícito. Quando entregou o crachá, houve um segundo de hesitação do outro lado da mesa, como se alguém tivesse percebido tarde demais que estava abrindo mão de algo que não sabia nomear. Mas foi só isso, um segundo, e então acabou. Ao sair do prédio, ainda era cedo, o sol batia torto nos vidros espelhados e refletia uma versão distorcida da cidade. Aquela mesma cidade que nunca tinha sido gentil com Diana, mas também nunca a iludiu. Ela caminhou devagar até a calçada,
sentindo um misto confuso de leveza e cansaço, como se tivesse acabado de carregar um peso invisível por anos, e de repente, alguém tivesse arrancado aquilo de suas costas sem aviso. Não houve choro imediato, nem desespero. O que houve foi um silêncio interno profundo, quase respeitoso. Enquanto lá dentro a rotina seguia como se nada tivesse acontecido, Diana parou num café pequeno, daqueles que servem pão na chapa sem frescura, e pediu um pingado. Sentada sozinha, ela percebeu algo curioso. Ninguém ali sabia que uma engrenagem inteira tinha sido removida de uma máquina gigante a poucos metros dali. E ainda assim, ela sentia que algo já tinha começado a se mover. O celular vibrou com mensagens antigas, assuntos pendentes que agora não eram mais dela. Pela primeira vez em anos, Diana escolheu não responder. Não por vingança, mas porque, naquele instante, ela entendeu que a ausência também comunica. E muito. Ainda naquela mesma manhã, enquanto Diana terminava o café e observava o movimento comum da rua, dentro da empresa algo começou a ranger de um jeito quase imperceptível. Nada explodiu, nada caiu de imediato. E talvez por isso, ninguém tenha ligado os pontos logo de cara. Um sistema simples demorou mais do que o normal para liberar uma aprovação. Um contrato ficou parado numa caixa de e-mail sem resposta. Uma reunião terminou sem conclusão porque duas áreas não chegaram a um acordo mínimo. Pequenos atrasos, desses que grandes empresas vivem empurrando para debaixo do tapete. Só que havia algo diferente no ar. Um desconforto crescente que não tinha nome. Gestores começaram a se olhar mais vezes. Analistas repetiam a mesma pergunta em tons diferentes. E ninguém sabia exatamente quem decidiria o próximo passo. Era como se todos estivessem esperando alguém falar, alguém alinhar, alguém traduzir. E essa pessoa, sem que percebessem, não estava mais lá. O curioso é que ninguém pensou imediatamente em Diana, porque o trabalho invisível tem isso. Ele só se torna visível quando deixa de existir. E naquele começo de tarde, o vazio ainda parecia pequeno demais para assustar. Diana, do lado de fora, sentiu algo estranho quando o celular começou a vibrar de novo, agora com mensagens mais confusas, menos objetivas, cheias de "você saberia me dizer?" e "só uma dúvida rápida". Ela reconhecia cada remetente, cada tom apressado, cada tentativa disfarçada de normalidade. Enquanto caminhava sem rumo definido, sentiu o peso simbólico de não ser mais o ponto de convergência de nada daquilo. Não era liberdade total ainda, mas era o começo. Ela parou num ponto de ônibus, observou o reflexo cansado no vidro e pensou em quantas vezes tinha mediado conflitos entre pessoas que ganhavam 5, 10 vezes mais do que ela e que agora pareciam perdidas sem aquele apoio silencioso. Pela primeira vez, Diana não se sentiu pequena diante daquele mundo rico e cheio de títulos. Sentiu pena. Pena de uma estrutura tão grande, tão cara e ao mesmo tempo tão frágil. Ela respirou fundo, desligou o celular e guardou na bolsa, sem saber que, naquele gesto simples, estava acelerando uma revelação que a empresa ainda levaria horas para compreender. O fim da tarde chegou com uma mudança sutil no tom das mensagens que circulavam dentro da empresa, e eu lembro bem de como aquilo parecia uma maré subindo devagar demais para ser notada, mas rápida demais para ser contida. Já não eram mais dúvidas pontuais. Eram frases longas, cheias de contexto desnecessário, como quem tenta justificar um pedido de ajuda sem admitir que está pedindo ajuda. "A gente está com uma dificuldade aqui. Acho que você pode ter visto algo parecido antes. É só para entender melhor." Alguns gestores começaram a andar mais rápido pelos corredores, falando ao telefone com a testa franzida, repetindo nomes de processos que, ironicamente, só Diana sabia explicar com clareza. Reuniões extras surgiram em agendas lotadas, decisões foram adiadas porque ninguém se sentia seguro para assumir a responsabilidade final. A máquina corporativa, acostumada a se exibir como eficiente e blindada, começou a emitir aqueles ruídos feios que denunciam improviso. E enquanto isso, do lado de fora, Diana caminhava pela cidade com uma calma quase desconcertante, sentindo pela primeira vez em anos
que não precisava ser útil o tempo todo. Não havia euforia, apenas um silêncio interno que começava a se transformar em respeito próprio. Quando o primeiro contato mais direto aconteceu, já era noite, e o céu tinha aquela cor indefinida de fim de dia cansado. Um número desconhecido apareceu na tela do celular de Diana, seguido de uma mensagem educada demais para ser casual. Falava-se em consultoria pontual, em apoio temporário, em remuneração compatível. Era curioso observar como a mesma organização que a dispensou sem explicações agora tentava reenquadrar sua importância em termos aceitáveis para o próprio ego. Diana leu tudo com atenção, sentada no banco de uma praça simples, ouvindo o barulho distante do trânsito e o riso solto de alguém que não fazia ideia do que estava em jogo ali. Ela entendeu, com uma clareza quase dolorosa, que o problema nunca foi técnico. Não era sobre sistemas, contratos ou fluxos. Era sobre uma cultura que só reconhece valor quando sente falta dele. E naquele instante, algo dentro dela se ajustou definitivamente. Não havia raiva, nem desejo de provar nada. Apenas a certeza de que voltar significaria validar um ambiente que só a enxergava como solução emergencial, nunca como estrutura. Diana respirou fundo, respondeu, com educação, agradeceu o contato e disse não. Depois de enviar aquela resposta curta e definitiva, Diana sentiu algo que não sentia havia muito tempo. O corpo relaxar sem culpa. Era como se, pela primeira vez, ela não estivesse devendo nada a ninguém. O dia já tinha sido longo, emocionalmente pesado, e ainda assim havia uma leveza estranha em cada passo que ela dava de volta para casa. No caminho, o celular vibrou novamente, mas dessa vez não vinha da antiga empresa. Era uma mensagem antiga, quase esquecida, de uma conversa que ela tinha iniciado meses antes com uma gestora de uma organização menor, menos vistosa, mas curiosamente mais humana. Na época, Diana não tinha levado muita fé, acostumada a ser vista como operacional demais para ambientes que se diziam inovadores. A mensagem era simples, quase tímida. Vi que você saiu hoje. Se ainda fizer sentido, queria muito conversar. Aquilo pegou Diana desprevenida. Não era uma promessa de salário astronômico, nem um cargo cheio de palavras bonitas. Era um convite genuíno. E naquele momento, sentada no sofá gasto da própria casa, ela percebeu que talvez o reconhecimento verdadeiro não venha acompanhado de holofotes, mas de atenção sincera. Pela primeira vez, o futuro não parecia um problema a ser resolvido, mas um espaço em branco possível de ser preenchido com escolha. A conversa aconteceu ainda naquela noite, por chamada de vídeo, sem formalidades exageradas, sem roteiro decorado. Do outro lado da tela, havia alguém que escutava mais do que falava, que fazia perguntas interessadas, que queria entender como Diana pensava, não apenas o que ela entregava. Falaram sobre processos, sim, mas falaram principalmente sobre pessoas, sobre ruídos internos, sobre a importância de quem sustenta o funcionamento sem aparecer. Diana se ouviu contando histórias que nunca tinham sido pedidas antes, descrevendo situações que sempre foram tratadas como detalhe, e percebeu o quanto aquilo fazia sentido naquele novo contexto. Não. Houve proposta fechada naquela hora, mas houve algo mais raro: alinhamento. Quando a ligação terminou, já passava das 10 da noite, e Diana ficou alguns minutos olhando para a tela apagada, sentindo um misto de alívio e emoção contida. O mesmo dia que começou com uma dispensa fria, agora terminava com a sensação concreta de que sair não foi perda, foi passagem. E, em algum lugar distante, uma empresa ainda tentava remendar seus próprios vazios, sem entender que certos colapsos não se resolvem com substituições rápidas. Na manhã seguinte, mas ainda carregando tudo o que aquele único dia tinha concentrado, Diana acordou diferente, como se o corpo tivesse entendido antes da mente que algo tinha se rearranjado para sempre. O contrato com a nova empresa foi encaminhado sem pressa, sem jogadas de poder, sem aquele teatro corporativo que tenta impressionar mais do que respeitar. O salário não era absurdo, mas era justo. O cargo não vinha inflado de palavras vazias, mas tinha fronteiras claras.
autonomia real e, principalmente, escuta. Enquanto isso, na antiga empresa, o dia amanheceu pesado. Eu vi gestores cansados antes mesmo do café, reuniões que não avançavam e um clima estranho de tentativa e erro. Processos que antes fluíam agora dependiam de longas trocas de e-mails, retrabalho, insegurança. Tentaram de tudo. Redistribuíram tarefas, contrataram consultorias caras, inflaram relatórios para parecer que havia controle. Mas o vazio deixado por Diana não era técnico, era estrutural. Ela não sustentava apenas fluxos, sustentava confiança entre áreas que não se respeitavam. E isso não se recompõe com organogramas novos. Diana, por sua vez, seguiu em silêncio, sem olhar para trás. Não por orgulho, mas porque finalmente entendeu que algumas portas só se fecham para que a gente não volte. Hoje, quando compartilho essa história aqui nesse fórum, não é para exaltar uma queda ou criar vilões óbvios. É para lembrar que existem pessoas cujo valor não cabe em métricas e que algumas transformações acontecem sem aplauso, sem discurso final, apenas com uma saída consciente. Diana nunca precisou provar nada. Bastou ir embora para que tudo o que ela sustentava aparecesse em negativo, como uma fotografia revelada tarde demais. Ela seguiu crescendo em outro espaço, sendo reconhecida desde o primeiro dia, enquanto a antiga empresa aprendeu, ou talvez ainda esteja aprendendo, que nem tudo que é invisível é substituível. Histórias assim não são sobre revanche, são sobre dignidade. E talvez você, lendo isso agora, se reconheça em algum ponto desse relato. Se você gostou da história, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. Essas histórias só continuam circulando porque alguém se vê nelas.